Hoje vai com luz, né? Talvez não tanta, mas com certeza melhor do que ontem. Ontem eu deixei pra gravar muito tarde, né? Muito perto ali de anoitecer e aí já era, né? Mas, bom, o que eu gostaria de falar sobre hoje, né? Sobre hoje. Egoísmo, né? Hoje eu fiz o que eu tinha pensado em fazer, de só abrir uma página aqui e falar sobre o que quer que tenha sido. E saiu aqui sobre egoísmo. E vou ler o que eu escrevi. Eu não, né? Provavelmente eu escrevi isso a partir do Livro dos Espíritos, mas tá gravado aqui. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. E isso é muito legal, né? Porque o principal ponto em relação ao egoísmo abordado no Livro dos Espíritos é que onde está aqui? Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa sendo, obviamente, o egoísmo. E parando para pensar, faz bastante sentido, né? Porque todos os vícios, todas as confusões no mundo, elas vêm do egoísmo, né? De modo macro. Então, por exemplo, numa guerra, né, o país A contra o país B, ambos estão sendo egoístas por né, quererem se defender e estar dispostos a perturbar o bem do outro, a paz do outro, para né, garantir ali o seu bem-estar. E ou mesmo quando uma guerra começa, né? Que as pessoas um país ataca o outro, ou uma região ataca a outra só porque tinha algum motivo específico que combinava com a sua sua crença no caso egoísta. Né? Até o modo micro, né? Então, sei lá, por que você não quer ajudar o outro? Porque você quer tudo pra você, né? Poxa, se eu tô sem dinheiro aqui, o cara vem me pedir dinheiro, eu não consigo, não é que eu não consigo, eu consigo, mas eu não quero porque eu fico com a sensação de que eu vou ter menos recursos, então eu sou egoísta de segurar tudo que eu tenho e não dividir o que eu posso com gente que precisa. E então ele é a raiz de todos os maus, né? Todos os males. E até também de forma direta ou indireta, né? Fazendo um exercício aqui, o egoísmo faz com que alguém chegue num ponto de que precise desenvolver um exemplo aqui. Sei lá, uma mãe que nasceu num lugar muito difícil, precário de saúde, e ela dá mais atenção, ela é egoísta de não... Teve um filho, é egoísta de não cuidar do filho e usar drogas, e isso faz com que o egoísmo dela cause no filho alguma coisa que no futuro pode fazer ele consumir drogas também, e, enfim. O egoísmo é a raiz de tudo, é a raiz de todos os problemas na Terra. E foi justamente o que eu anotei, justamente o que o Livro dos Espíritos fala, que para você resolver os problemas, você precisa cortar o mal pela raiz, né? E eu concordo 100%. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer essa troca de ponto de vista e não ser egoísta, e parar o egoísmo, cortar o egoísmo, né? Então, ajudar, né? E como você combate o egoísmo? Do meu ponto de vista, você divide, você faz a caridade, você cria ferramentas capazes de ajudar o outro, ou ajudar o próximo, né? É a máxima ali que, né, todas as leis de Deus, elas podem ser resumidas em uma única frase,
né, de Jesus, que é: faça com o outro aquilo que quer que faça com você, ou não faça com o outro que não quer que faça com você. É alguma coisa assim, aí eu não vou saber dizer exatamente qual que é a frase, mas eu sei que foi dele e eu sei que essa é a moral. Que eu preciso tratar as outras pessoas exatamente do jeito que eu gostaria de ser tratado, né? Então, ajudando do jeito que eu posso, né? E aí, já ajudando do jeito que eu posso até voltar nesse ponto de ajudar alguém que peça dinheiro, né? Às vezes você não consegue ajudar mesmo, às vezes é complicado de ajudar porque você pode estar apertado de dinheiro e aquele dinheiro pode sim se fazer falta, mas você pode se propor a ajudar de outra maneira. Tem milhares de outras maneiras de ajudar que não seja financeira, né? Estender a mão. Às vezes algum amigo precisa de ouvir alguma coisa, às vezes alguém está por um momento difícil e precisa ali de um ombro para chorar. E você, com apenas palavras, com apenas o seu bom senso, apenas com a sua consciência, você consegue ajudar a pessoa, né? Quantas vezes eu já me senti muito mal e me senti imediatamente melhor, não imediatamente melhor, mas me senti melhor só de conversar com alguém, né? De ter alguém para conseguir jogar tudo para fora, né? E isso vale também sobre uma outra reflexão que eu venho pensando, que é o quanto que você tem que externalizar as coisas, né? Você tem que criar, você tem que devolver para o mundo. Quando eu era menor, né? Não, sei lá, não criança, né? Não adolescente também. Uns anos atrás, eu pensava demais e até hoje eu penso demais, né? Mas eu pensava demais e ficava tudo muito confuso na minha cabeça. E parecia que eu não conseguia respirar, parecia que eu estava travado no lugar, sabe, aquela sensação angustiante que você está travado e você vê as coisas girando e o tempo passando e você está no mesmo lugar. E tudo isso é uma ilusão, né? É uma ilusão porque pensa que você tem a cabeça, você tem várias letras espalhadas assim, batendo, quicando assim, parece aquele negócio de computador, sabe, que fica batendo da tela, vai quicando de uma aresta da tela para outra. E pensa que na sua cabeça está tudo isso assim, batendo numa velocidade muito rápida, quicando num outro e tal. E a partir do momento que você escreve, ou a partir do momento que você põe para fora, você fala, você está automaticamente organizando essas letras em palavras que vão sair da sua cabeça. Ou seja, além de você organizar elas em palavras, né, em frases, palavras, sentenças que façam sentido, você ainda está falando ou você está escrevendo, então você está tirando tudo da sua cabeça. Você está tirando essas coisas da sua cabeça e automaticamente fica com mais espaço e mais organizado. Bom, enfim, dito isso, só de eu ter alguém ali para eu falar, me expor, de eu falar ali, conseguir expressar os meus problemas, e às vezes, sei lá, às vezes a pessoa nem precisa de um conselho, às vezes você nem precisa reagir, né, você responder a pessoa, às vezes só de você estar ouvindo, só de ela ter alguém que possa ouvi-la, ela já se sente melhor. Como era o meu caso, e obviamente desde que eu comecei a escrever, eu tenho ficado muito mais tranquilo também. Eu sinto que meu pensamento está tudo organizado. Gosto muito de pôr isso para fora, né? De pôr essas coisas para fora. E isso desenvolveu também esse meu hábito, essa minha vontade de querer criar exatamente essas ferramentas. Tudo bem, primeiro criar, né? Devolver ao mundo. Consumir, eu já consumi muito, então eu estou devolvendo ao mundo. Mas também uma vontade, assim, uma querência, digamos assim, de querer criar ferramentas que possam também ajudar o próximo. Então, talvez esse seja o principal motivo do canal ter começado. Também falei ali, né, em outros vídeos sobre criar para devolver ao mundo. Pretendo também escrever, né? Eu sei que eu escrevo aqui, mas como eu já falei, eu acho que vou começar a publicar, né? Tornar público as minhas coisas para que possa impactar alguém. Às vezes alguém vendo esse vídeo, alguém escrevendo, vai se sentir melhor por, sei lá, alguma coisa que eu falei aqui que fez sentido para a pessoa. Então,
é isso, é você praticar caridade, você estar disposto a ajudar, né? E a graça, né? A grande graça não é você, é, não é o retorno da sua ajuda, né? Mas e sim a sensação, o bem-estar de você ajudar, né? Então não é o fim, mas sim o meio. Você ajudando ali já te faz feliz. E é isso, né? Para você ser feliz no futuro, você precisa ser feliz agora. A felicidade de agora, ela vai causar a felicidade do futuro. Então, outro jeito de combater o egoísmo também seria a gratidão, né? Agora não vou lembrar exatamente se isso está escrito no Livro dos Espíritos, mas pensando aqui faz sentido a gratidão também, porque você ajuda também, né? Você agradece, você reconhece o tanto de coisas que você tem, e essa consciência também faz com que você pense, poxa, tudo isso que eu tenho, tem gente que não tem, então eu vou fazer o meu melhor, vou ajudar do jeito que eu posso para que a pessoa, para que eu consiga impactar a pessoa positivamente de algum jeito. Então, não sei, às vezes você tá de saco cheio, você não quer fazer alguma coisa, mas pensa, alguém te pede um favor, você tá de saco cheio, não quer fazer, pra mim isso sempre acontece, mas em seguida eu penso, poxa, tô um pouco irritado, né, por ter que fazer isso, ou por ter me pedido isso, mas eu não vou ficar irritado se eu fizer isso, porque eu vou estar ajudando o próximo de alguma maneira, né? Se alguém me pediu alguma coisa, é porque essa pessoa precisa de ajuda para alguma coisa, então eu fazendo isso, eu vou estar ajudando, né? E você, já vi muito também, né? Já pensei também muito sobre ajudar em larga escala, né? Ou ajudar o próximo. E no fundo, cara, ajudar o próximo, uma pessoa você já está ajudando o próximo, né? Por menor que seja, você brincar com uma criança, você já está ajudando o próximo. Você ser educado, você elogiar alguém, você já está ajudando o próximo, né? Então, também reconhecer os detalhes, né? As coisas tão boas e tão legais da vida e agradecer e reconhecer elas, externalizar elas, porque essa sua positividade, essa sua felicidade, essa sua alegria, além dela, ela se propaga, né? Ela expande. Então, além de você tá causando a sua alegria a sua alegria futura, a partir da sua alegria presente, você também está causando a alegria dos outros, porque vai expandindo essa energia, vai expandindo essa sensação, né? Essa atitude. É aquilo do espelho. Muito provavelmente já falei isso em algum vídeo, mas se você está olhando no espelho e o espelho não está sorrindo, e você quer que ele sorria, não tem como você mudar o reflexo do espelho. Você tem que mudar o que você está fazendo, né? Então você tem que sorrir primeiro, porque aí sim o espelho vai sorrir de volta. Então essa é a vida, né? Essa é a... Eita, tinha um cabelo preso. Bom, essa é a vida, né? Essa é a máxima. É você buscar, eu acho que eu já falei isso também, você buscar você se desenvolver, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento a partir do interior, né? Desenvolver o interior a partir do autoconhecimento, e com isso você influencia e muda para muito melhor o seu exterior. Por isso que você, estando feliz, e você pensando que você está feliz, você vai ser grato, e você vai intuitivamente ter atitudes que propaguem essa felicidade, tanto para você quanto para o outro. Fiquei inspirado hoje, mas também gratidão a quem assistiu esse vídeo. Mesmo, sei lá, o simples fato de eu estar aqui sentado gravando, por mais que ninguém me veja, eu tá sentindo que eu tô fazendo alguma coisa, tá fazendo alguma mensagem que algum dia pode chegar em alguém, já me traz muita alegria e muita felicidade e muita gratidão por também
ter a capacidade, ter a disponibilidade de ter a oportunidade de estar fazendo isso agora. É isso. Vamos todos sorrir e vamos todos aproveitar a vida.